Olá pessoal! No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre uma ficção científica com altas doses de ação, de suspense, de mistério também. Eu estou me referindo ao livro Encarcerados, do Dr. John Scalzi, que eu li em e-book. Vou deixar a capa do livro aqui na tela, porque, tenho receio de acontecer algum acidente aqui se eu ficar segurando o tablet o tempo todo. Mas antes de a gente conversar sobre essa história que eu gostei pra caramba, já vou dizer já já o porquê, deixe o seu like nesse vídeo se gostar do nosso conteúdo. Faça também a sua inscrição aqui no canal se ainda não se inscreveu. E depois comente nos comentários quando o vídeo terminar se você gostou ou não dessa indicação de leitura. Se você já leu ou se pretende incluir Encarcerados na sua lista. O autor John Scalzi já tem vários livros publicados. Recentemente saiu um novíssimo dele pela editora Aleph, chamado Kaiju, que já estou também muito interessado em ler, porque eu gosto muito de filmes que têm esses monstrengos. E quando eu encontrei Encarcerados lá no catálogo do Kindle Unlimited, eu falei, vou ler esse livrinho logo logo. Porque ano passado eu li o livro Red Shirts, que também é uma ficção científica com muitas pitadas de humor. Amei aquele livro e tem uma reviravolta nele maravilhosa. Impossível de se prever, tá? Que muda completamente, literalmente, a história. Eu achei aquele livrinho genial. Inclusive, o John Scalzi ganhou. Eu não me lembro exatamente agora qual é o prêmio, se foi o Nebula, se foi o Hugo, porque meu camarada aqui tem um sério problema de memória. Mas vou colocar aqui embaixo qual foi o prêmio exato que ele ganhou com o Red Shirt, mas é um desses muito importantes lá dos Estados Unidos, certo? Para quem é autor de ficção científica. E mereceu, tá? Porque Red Shirts é incrível. Eu falei, vou ler tudo que esse camarada publicar. Ainda não li outra série também dele que eu quero ler muito, que é A Guerra do Velho, que já está completa aqui no Brasil, se eu não me engano. Tem 6 volumes e logo logo, nas próximas compras de livros, que acontecerão só no ano que vem, não vou comprar mais nenhum livro esse ano, vou incluir os boxes das duas trilogias, certo? Que compõem a série A Guerra do Velho. Mas vamos lá, né? Porque eu falo pra caramba, vocês já perceberam isso. Encarcerados é uma ficção científica, na verdade é um suspense policial com ficção científica, que se passa em algum momento do futuro, alguns anos no futuro. E aconteceu, esse livro foi lançado bem antes da pandemia, tá? Mas aqui na história a gente também teve uma pandemia que se espalhou por todo o mundo, com características de uma gripe, que causou, no caso, uma consequência bem pior que a Covid. Também tiveram mortes e tudo mais, mas os sobreviventes que foram infectados, certo, por essa doença, eles não seguiram a vida deles. Eles simplesmente ficaram encarcerados. Eles adquiriram uma deficiência, um transtorno, que fez com que o corpo deles ficasse completamente paralisado. Se você pegou a doença da história, certo? Que tem no comecinho da história, porque o mundo meio que já passou, aqui na trama do livro, o mundo meio que já passou por esse problema. Essa pandemia veio, se espalhou, causou muito problema, e já se passaram alguns anos, desde que o ápice dela aconteceu. Ela ainda tá por aí, a doença, certo? Ainda tá rondando aí o mundo, aqui na história, mas o auge dela já foi. Só que o auge dela causaram muitas vítimas. Muitas pessoas, milhões de pessoas. Só nos Estados Unidos, por exemplo, são 4 milhões de infectados, de pessoas que tiveram essa doença, e que ficaram encarceradas. Ou seja, elas perderam completamente os movimentos do corpo. É como se elas estivessem em coma. Elas não podem se mover, não podem fazer nada, não podem comer, não podem fazer suas necessidades fisiológicas, não podem se movimentar, se levantar, nem abrir os olhos para acordar. Mas, ao contrário de um coma, aqui elas estão completamente conscientes. Elas ouvem tudo o que acontece, elas sabem de tudo o que está acontecendo, elas continuam pensando, raciocinando, imaginando, só não conseguem abrir os olhos, falar, certo? A única coisa que elas conseguem fazer, que o livro não lembro agora se explicou isso ou não, é respirar. De resto, elas não fazem mais nada. Elas estão literalmente presas dentro de seus próprios corpos. A gente teve, então, esse tipo de pessoas que surgiram depois dessa pandemia, dessa doença que se espalhou aqui na história, e também um outro tipo de pessoas, que são os... Peraí que eu vou ver aqui, que eu esqueci. Integradores, lembrei. Peguei aqui a colinha, dando uma conferida no prólogo do livro.
É assim, gente, não tem jeito, tá? Eu vou fazer 35 anos, tenho 1 milhão de coisas na cabeça e minha memória é uma porcaria mesmo, não tem jeito. Mas vamos lá. Além dos encarcerados, que são essas pessoas que estão numa espécie de coma, mas na verdade elas não conseguem se movimentar, mas estão conscientes, conseguem saber tudo o que está acontecendo à sua volta. A gente tem também os integradores, que eles também tiveram essa doença, mas não ficaram encarcerados, mas o cérebro deles meio que ficaram propícios para terem uma espécie de conexão mental com os Haydens, que são, né, que é a maneira como os encarcerados são chamados. A maneira respeitosa, certo? É o seguinte, vou explicar. Se você teve a doença, mas não ficou encarcerado, você tem a possibilidade, tá? Mas não são muitos, são mais ou menos 10 mil pessoas que tiveram essa capacidade. São colocadas umas coisitas, certo? Dentro da sua cabeça. E a partir daquelas coisitas, que são colocadas ali no seu cérebro, você consegue emprestar o seu corpo para um Hayden. É como se você virasse um Uber de carne e osso para uma pessoa que está encarcerada. Ela está ali presa, né, ao seu corpo, porém, ela tem como fazer uma conexão mental com você, assumir o seu corpo, viver através de você, a sua alma, seu espírito, né, sua consciência ainda vai estar ali, certo? No seu corpo, meio que num segundo plano. E esse Hayden, que alugou o seu corpo, vai assumir o controle. Mas, se por acaso ele tentar fazer algo que comprometa a sua integridade física e mental, aí você tem como assumir, né, como barrar ali, certo? Não é um controle total do Hayden que alugou o seu corpo, certo? No caso, o corpo do integrador, né? Eu tô falando assim seu e tal, mas use as palavras corretas, Rafael. E aí, tem então esses dois tipos de pessoas na história, tá? Os Haydens, que estão presos em seus próprios corpos, mas que conforme as coisas foram acontecendo, pesquisas foram acontecendo, tecnologias foram sendo desenvolvidas, conseguiu-se então criar essa conexão entre os integradores, que são pessoas que também tiveram essa doença, mas que não ficaram encarceradas, e essa conexão que é possível acontecer aqui, em que um Hayden assume o corpo de alguém, aluga o corpo de alguém. Então, esses 10 mil integradores são muito solicitados por esses 4 milhões de Haydens que estão encarcerados, presos em seus próprios corpos. Um outro detalhe da trama, mas não é um detalhe científico e sim político, é que o presidente dos Estados Unidos, na época em que a história se passa, na época, na verdade, em que a doença aconteceu, certo? Se espalhou, se propagou, a primeira-dama, a esposa desse presidente, ficou infectada. Ela se tornou uma Hayden, ela ficou encarcerada. E por ter uma pessoa, assim, extremamente importante do país e tudo mais, uma pessoa, né, muito relevante tanto na mídia, na sociedade, na política e tudo mais, criou-se uma comoção das pessoas. Então foi desenvolvido um benefício para quem fosse Hayden, como se fosse um Bolsa Hayden, sabe? Todo mundo que ficou encarcerado passou então a receber um benefício do governo, um dinheiro do governo para conseguir se sustentar, certo? Para que a família pudesse ter um auxílio ali, um amparo. Outra coisa que aconteceu foi que, a partir do momento que se descobriu em pesquisas e tudo mais, que os Haydens poderiam, né, transferir a sua consciência para outras pessoas, no caso os integradores, também descobriu-se que, criando androides, certo? Que na história são chamados de C3, os Haydens também poderiam transferir a sua consciência, sua mente, seus pensamentos, para esse androide, para esse C3. E aí eles poderiam viver, então, com esse corpo mecânico. Se o Hayden não quiser ou não tiver disponível um integrador, uma pessoa de carne e osso, ele pode usar um robô, um androide chamado C3, para andar por aí e viver a vida. Ter um corpo novamente, certo? Só não vai fazer suas necessidades fisiológicas, se alimentar e tudo mais. O seu corpo original vai ficar guardado num lugar, certo? Aqui é chamado de berço, tendo que ser cuidado e alimentado por alguém, para que você continue vivo. E você, sendo um Hayden, pode viver, pode andar por aí, ter uma vida normal, entre aspas, assumindo então o corpo de um robô ou alugando um Uber/integrador. Então, tendo essas três informações que são a base do livro, certo? Sobre os Haydens, sobre os integradores e sobre os C3, agora a gente vai para a história. O personagem principal do livro, que é um camarada chamado Chris Shane, ele é atualmente um agente do FBI.
que está começando na sua carreira do FBI, certo? E conhecendo a sua nova parceira, uma mulher que também já foi integradora, muito antes de se tornar uma policial, de fazer parte do FBI, chamada Agente Van. Demora pra caramba no livro pra mostrar qual é o nome verdadeiro dela, né? Porque Van é o sobrenome. O nome próprio dela, eu vou até ver aqui em que página que ele aparece. O nome dela é Leslie Van. Deixa eu digitar aqui no e-book. O bom do e-book é que você consegue xeretar ele, né? Coisa que no livro físico não tem como. O nome próprio dela só é citado uma vez no livro, por isso que eu não lembrava. O Leslie Van, que é o nome completo dela, só aparece uma vez na página 23 do e-book. Por isso que eu não lembrava, né? Na maioria do tempo é só Van. Então, o Chris Shane, vai trabalhar ao lado da agente Van, que já é uma veterana, que tem muitos problemas, assim, pessoais. Ela bebe pra caramba, fuma pra caramba. Tem umas desavenças com uma outra policial ali, chamada Trin, que sabe algumas coisas do passado dela, alguns podres do passado dela. E ela então começa a trabalhar e dar as primeiras ordens para o Shane. Eles vão ter que lidar, logo no começo do livro, com um caso de 2 homens que estavam no apartamento. Um deles lançou um sofá pela janela, que caiu em cima de um carro. E o crime que acontece logo em seguida é o seguinte. Um deles foi eletrocutado pela polícia e preso. E, teoricamente, esse que foi preso, que se chama Nicholas Bell, teria a garganta de um outro camarada ali, dentro daquele quarto. Mas, conforme a investigação da Van e do Shane vai acontecendo, e o Shane aqui está usando um robô, tá? Porque ele é um Hayden, o corpo original dele está na casa dele, dos pais dele, que são muito ricos, né? O pai dele é um ex-jogador de basquete que ficou muito famoso e ganhou muito dinheiro, tanto no esporte quanto com sua empresa imobiliária, que fabrica e vende casas. E agora ele quer se candidatar a senador. E é uma pessoa muito influente, uma pessoa que lida com outras pessoas muito poderosas. Ele sempre, inclusive, usou o filho, a imagem do filho, que é um Hayden, certo? Nas suas aparições públicas, certo? Não sei exatamente, né? O livro não deixa muito explícito se foi por amor ao filho, acredito que sim, mas também para se promover, né? Usando ali a deficiência do filho, o problema, né, de saúde do filho, para crescer o seu nome, certo? Mostrar para as pessoas que ele era uma pessoa que se preocupava com a sociedade. O corpo do Shane está na casa dele, certo? Com os pais e tudo mais. Mais pra frente no livro, ele vai alugar um quarto em um apartamento comunitário, que tem outros Haydens que moram ali também, jovens, pra, né, começar uma vida de verdade, independente. Ele já tem 27 anos, vai começar então nessa nova profissão e quer se descolar dos pais. O Shane, então, que usa um C3, um robô, e nesse caso um robô de última geração, já que a família dele tem muito dinheiro, né? Ele está ali e ele consegue filmar tudo o que o robô vê. E ele então olha ali todos os detalhes do cenário, né, do quarto daquele hotel onde essa morte acontece. E ele encontra alguns detalhes ali, algumas pistas, né, alguns elementos que a polícia que estava verificando as coisas antes da chegada dos dois, da Van e do Shane, que a polícia teoricamente não teria percebido. Descobre-se então que o camarada que morreu nesse quarto, ele fez isso consigo mesmo, certo? Ele cometeu um surto. Vocês já sabem o restante da palavra. E o Nicholas, teoricamente, é inocente. Mas, durante o seu interrogatório, ele estava muito diferente de como ele estava no momento do crime. No momento do crime, ele estava muito, assim, assustado, assombrado, como se não entendesse por que aquilo aconteceu, por que ele estava ali. Ele estava meio, né, assim, de uma forma muito estranha. Ele, inclusive, fala uma frase, assim, bem, né, que deixa ali uma pulga atrás da orelha, tanto do Shane quanto da Van. Já no interrogatório, depois que ele é preso, e quando os dois, né, vão falar com ele pela primeira vez, ele tá de uma forma assim meio autoritária, sabe? Meio concisa, né? Uma coisa assim meio arrogante até, prepotente. Ele tá, é como se ele literalmente fosse outra pessoa. E aí a investigação prossegue, outras coisas vão acontecendo. Nos bastidores da história estão acontecendo uma espécie de revolução, digamos assim, dos Hayden. Eles estão num levante político comandados por uma mulher chamada Cassandra Bell, que é a irmã desse Nicholas Bell, que estava no cenário do crime e que, teoricamente, foi quem cometeu o crime contra aquele camarada. E depois se descobre que o próprio camarada fez aquilo consigo mesmo.
ele tá nesse imbróglio aí, né? Essa família Bell, desse Nicholas e dessa Cassandra. Ela está liderando os Haydens num protesto, numa série de protestos contra uma lei que foi aprovada recentemente e que vai entrar em vigor logo logo e que vai acabar com o benefício financeiro que os Haydens recebiam do governo. Muitos Haydens que não tinham já, mesmo antes de ficarem doentes, uma condição financeira boa, dependiam desse dinheiro para continuarem vivos, para continuarem tendo um cuidador ou uma cuidadora. E agora que o benefício vai ser cancelado, muitos deles vão passar fome. Talvez alguns vão até morrer. Porque você não vai ter como pagar alguém para cuidar deles, você não vai ter como fazerem os exames e terem ali um sustento diferente, né? Uma alimentação diferente, intravenosa e tudo mais. Como que essas pessoas vão sobreviver? Se elas estão paralisadas, como elas vão trabalhar, por exemplo? Muitas delas não têm condições de comprarem um C3, um robô, para terem uma vida normal, entre aspas, né? Então, muitos vão passar necessidade. E há esse levante político, essa série de protestos e tudo mais, de manifestações, para que essa lei seja, né, revogada. Coisa que provavelmente não vai acontecer. E no meio de toda essa combustão política, certo? Vem então esses acontecimentos, essas mortes. Não para nessa morte desse camarada. Outros personagens vão fazer coisas muito suspeitas aqui. Uma empresa de medicamentos que estava desenvolvendo um medicamento que possibilitaria que os Haydens voltassem ao normal, voltassem a ter seus movimentos, explodida do nada, literalmente. E algumas pessoas até morrem dentro dessa explosão. Misteriosamente, né, por alguém que é um Hayden e que teria feito isso para meio que se vingar e tal, e fica aquele mistério. Por quê? Por que essa pessoa teria feito isso? Uma pessoa teoricamente normal, do nada tomar uma atitude dessas. Outros personagens vão aparecendo, vão se incluindo ali na investigação, vão auxiliando o Shane e a Van, entre eles o personagem Tony, que vai fazer inclusive uma descoberta muito importante sobre o que está rolando por debaixo dos panos, aqui nos mistérios e no suspense dessa história. O que sabemos é que alguém está com planos bem terríveis envolvendo os Hayden e que também está usando eles como bodes expiatórios para seus projetos, tanto políticos quanto financeiros. Alguém muito poderoso aqui na história tem intenções não muito puras e está fazendo coisas ainda mais impuras, certo? Coisas ainda mais arriscadas, perigosas, crime de primeira categoria, né? Para concretizar seus objetivos. Caberá então ao Shane e a Van descobrirem que pessoa é essa que está por trás desses acontecimentos, que são bem impactantes aqui na história, coisa barra pesada mesmo, terrorismo mesmo, tá? Inclusive, vai ter uma pessoa aí que quase vai de arrasta, né? Numa cena assim bem... E eu não vou falar mais nada, porque senão daqui a pouco eu vou contar a história inteira do livro. A única coisa a mais que eu vou falar sobre esse livro é que ele tem um dos finais mais satisfatórios que eu já vi em um livro de suspense, tá? Vai ter um capítulo aqui, mais pro final, que, olha, eu li assim, sorrindo. É uma coisa maravilhosa, fantástica, tá? Bati palmas para o John Scalzi num dos capítulos finais aqui do livro, tá? Não vou dar mais detalhes para vocês não adivinharem o final, mas olha, gostei pra caramba dessa leitura de Encarcerados. Fica então essa indicação de leitura para quem gosta de ficção científica e suspense, os dois no caso no mesmo livro. Se você é assinante do Kindle Unlimited, você pode ler esse livro sem nenhum custo a mais, tá? Não vai precisar comprar o livro para ler, se for assinante. É só baixar o e-book no seu aplicativo Kindle e ler sem nenhum custo adicional. E se você nunca assinou o Kindle Unlimited, pode assiná-lo por um mês de graça. O link para você testar e ler tanto essa história quanto muitas outras está na descrição do vídeo, tá? Você pode fazer o seu teste hoje mesmo e conferir essa leitura maravilhosa. E se você já foi assinante e não é mais assinante do Kindle Unlimited, recomendo também que volte a ser, tá? Por um preço muito bacana, R$19,90 por mês, você pode ler muitos e-books, muitos livros fenomenais. Volte e meia, a maioria dos e-books que eu já trouxe aqui no canal em resenhas foram lidos pelo Kindle Unlimited. Esse é um deles. Tem um outro e-book de suspense que eu vou ler logo logo para vocês, que é Baratas, do John Nesbo. A maioria dos livros dele também estão no Kindle Unlimited. Para quem é fã de suspense, eu recomendo pra caramba a assinatura do Kindle Unlimited, porque tem muita coisa bacana por lá.
Não só suspense. Se você gosta de romance, de fantasia, de terror, tem muita coisa no catálogo do Kindle Unlimited. Muita coisa de editoras, tá? Livros de autores mais conhecidos. E também mais de 1 milhão de e-books de autores independentes. Tanto daqui do Brasil, quanto autores gringos. Muito obrigado a você que viu essa resenha até o final, que vai deixar o seu like, que já se inscreveu no canal e que vai deixar aqui embaixo o que você acha dessa história, se você já leu ou se você pretende lê-la um dia. Um grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos aqui do Livro na Veia. Tchau!